E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Galera, vamos dar continuidade ao nosso segundo vídeo de lógica matemática, certo? Pessoal, na videoaula anterior, caso você não viu, volte e veja a videoaula número 1, que deve estar por aqui embaixo, na descrição desse vídeo, aqui, agora sim. Caso você já viu, vamos dar continuidade. Na aula passada, a gente fez uma breve revisão ali sobre os nossos conectivos e falamos da construção da tabela verdade. Eu peguei um exemplo e resolvi ele de duas maneiras. Agora eu vou começar por um outro exemplo, um pouco mais elaborado, e a partir daí nós damos continuidade e vamos falar de alguns exercícios que eu vou deixar para vocês resolverem. Beleza? Vamos embora então. Cadê... Opa, esse daqui foi o último exercício, certo? Nós fizemos dessa primeira maneira e depois dessa segunda maneira. E agora vamos para um segundo exemplo. Tá ali, ó. Vamos para um segundo exemplo. Galera, primeiramente, deixa eu já começar a apagar isso aqui, que vocês não precisam ter a resposta. Aí, primeiramente, nós vamos resolver pela primeira maneira. Como é que a gente resolve isso? Olha que bonita essa nossa sentença. Agora sim, está bem mais elaborada que a anterior. Olha o que nós temos aqui. Primeiro, dentro do primeiro parênteses, nós temos um P e Q. Depois a gente vai ter que negar todos eles. Lá no segundo parênteses, nós temos um Q, C e somente P. Lembra que setinha para os dois lados é bicondicional, é C e somente C. E nós temos que negar toda esse conectivo. Tem que negar toda essa proposição. E depois, no final, a gente vai fazer o ou. Vamos pegar a primeira ou a segunda. Tudo bem? Pelo primeiro método, pessoal, nós temos que começar a colocar em colunas todas... Peraí, aqui, ó. Nós temos que começar a colocar em colunas todas as proposições nas ordens em que a gente vai usar. Então, primeiramente, é sempre o Q, a coluna para o P, depois a coluna para o Q. Depois, a gente vai fazer o nosso P, ó, que é o que está dentro do primeiro parênteses, que é o P e Q, e depois a gente vai botar o que está dentro do segundo parênteses, que é o Q, C e somente P. E olha o detalhe, é sacanagem, pessoal, que aqui nós temos um P e Q, e aqui nós temos um Q, C e somente P. Perceba que inverteu a ordem, aqui é PQ e aqui é QP, tá? Nós temos que ter cuidado com isso aqui. Depois que a gente colocou os dois parênteses, a gente vai negar eles, ó. Eu vou negar o primeiro parênteses, tá ali, ó, o não P, Q, depois eu vou pegar o segundo parênteses e negar ele, que é o não P, C e somente C, Q. Não Q, C e somente P. Agora sim. E no final, a gente vai pegar os dois valores lógicos e vamos fazer o ou, né? O chapeuzinho de ponta cabeça é o nosso ou. Então, vamos lá. As duas primeiras tabelas, as duas primeiras colunas, a gente sabe que é todas as possíveis combinações dos nossos valores lógicos. Então, vamos lá. Já sabemos que é... Opa! Nós sabemos que podemos ter verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro, e falso e falso. Todas as possíveis combinações, isso a gente viu bastante lá no último vídeo. Agora vamos fazer o P e Q. Galera, a gente já viu no vídeo anterior, né, que o P e Q, que é o nosso E, a conjunção, só vai ser verdadeira quando ambas forem verdadeiras, né? Olha só, posso até confirmar aqui para vocês, ó, conjunção, que é o nosso E, verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro. Nos demais casos é tudo falso. Então vamos voltar para essa atividade. Aqui, verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro, verdadeiro e falso dá falso, falso e falso, não precisa nem perder tempo. Agora nós temos a nossa bicondicional, certo? A bicondicional, pessoal, vai ser o seguinte, só vai ser verdadeira quando ambas forem iguais. Como assim? Verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro, falso e falso dá verdadeiro. Se os valores lógicos são diferentes, sempre serão falsos. Vamos confirmar? Ó, verdadeiro e verdadeiro, resposta verdadeiro. Falso e falso, verdadeiro. Nos demais casos, sempre serão falsos. Então, vamos voltar para a nossa tabela, verdade. Aqui. Só que aqui tem um detalhe, né, pessoal? É o Q, C e somente P, tá? Então, nós temos que ter esse cuidado. Aqui não vai alterar em nada, sabe por quê? Porque como a ideia é que se os valores lógicos são iguais, são verdadeiros, e os valores lógicos diferentes são falsos, então vai dar a resposta mesmo se eu fizesse o Q, mesmo se eu estivesse fazendo o P, C e somente Q, tá? Não vai fazer diferença nenhuma. Mas vamos fazer o Q, C e somente P, ó. Então, teria que ser verdadeiro e verdadeiro. Opa! Verdadeiro e verdadeiro, a gente sabe que a resposta é verdadeiro. Falso e verdadeiro, a gente sabe que é falso. Verdadeiro e falso é falso, e falso e falso deu verdadeiro. Então, quando na nossa bicondicional, ambos forem iguais, verdadeiro. Quando eles são diferentes, é falso. Agora, vamos para o próximo passo, que é negar essa primeira coluna aqui, ó, essa terceira coluna. Negar ela, né? Vamos negar o nosso P e Q. O que era verdadeiro vira falso, e o que é falso vira verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro.
Segundo, vamos negar a nossa quarta coluna. Tá aqui, ó. Vamos fazer a negação do Q, C e somente P. O que era verdadeiro vira falso e o que é falso vira verdadeiro. Tá ali. E o último processo é só a gente fazer o nosso OU. E a gente sabe que lá no OU, pessoal, se tem pelo menos um verdadeiro, a resposta já é verdadeira. Tá aqui, pessoal, como eu tinha falado, a análise de junção, ou seja, no nosso OU, ele só vai ser falso quando ambas forem falsas. Nos demais casos, ó, são todos verdadeiros. Então agora vamos lá completar nossa tabela, que está aqui, beleza? Para completar ela, então, olha só. Falso e falsa, obrigatoriamente tem que ser falso. Verdadeiro, verdadeiro é verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro é verdadeiro. E verdadeiro e falso, obrigatoriamente é verdadeiro. E tá aí a gente finaliza a nossa tabela, verdade. Certo? Então, para essa proposição, para essa sentença, né? Quando P e o Q são verdadeiros, a resposta é falsa. Quando P é verdadeiro e o Q é falso, a resposta é verdadeiro. Quando P é falso e o Q é verdadeiro, a resposta é verdadeiro. Quando P é falso e o Q é falso, a resposta é verdadeiro também. Tudo bem, galera? Vamos ver agora esse mesmo exemplo, só que de uma outra maneira. Vamos lá, então. Tá aqui, essa aqui é a segunda maneira. Eu vou apagar aqui a resposta para vocês, tá? É só vocês ir passando o slide para não chegar e vamos partir ela do zero. Beleza. Pessoal, nesse segundo exemplo, tá? Da segunda resolução, o que você tem que fazer é o seguinte. A nossa tabela verdade, cada um dos nossos conectivos, cada um dos elementos vai ter uma coluna, certo? Então, olha só. Bem pela ordem que está a nossa sentença. Então, nós temos primeiro o não, o P, o nosso E, o Q, o OU, o não, o Q, o C e somente C, que é o nosso bicondicional, e o P. Tudo bem? Lembrando que o parêntese é o único elemento aqui que não tem uma coluna por si só, porque um parêntese, desculpa, ele não tem valor lógico e nem altera nada, não altera o valor lógico de ninguém. Então vamos lá. Galera, o primeiro passo aqui agora é a gente sempre ordenar, dar a ordem por onde a gente vai começar. E a gente sempre vai começar pelo P e o Q. Então todo lugar onde tem P e Q, a gente vai colocar primeiro lugar, que é por onde vai começar. Certo? E depois, a gente vai dar prioridade para os parênteses. Então, olha, o segundo passo é fazer o nosso OU, certo? Tá ali o OU, e depois lá dentro a nossa bicondicional. Olha, novamente, falei OU, mas é E, desculpa, ó. Chapeuzinho para cima é o E, chapeuzinho para baixo é o OU, desculpem. Então, vamos resolver o primeiro parênteses, que nós temos o P, E, Q, e depois o segundo parênteses, que dá para fazer ao mesmo tempo, que é o P, C e somente, que é o Q, C e somente P. E daí, depois que a gente vai fazer, vamos ter que negar, ó, por isso está ali o nível 3, ó, a gente vai ter que negar cada um desses parênteses. E por último, que é o nosso processo final, é o quarto e último processo, vou deixar aqui em vermelho, essa será a nossa resposta final, que vai ser nós fazer o OU entre essas duas parênteses. Tudo bem, galera? Então vamos lá. Então vamos lá, galera. Então agora o que a gente vai fazer é começar dando nossos valores lógicos para o P e Q, que são todas aquelas possíveis combinações, né? Que é verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro, e falso e falso. Agora a gente tem que fazer o mesmo para o outro lado, só que tem um detalhe. Agora aqui vem o detalhe. Lembra que é P e Q, e aqui é Q e P? Então a gente vai ter que fazer de trás para frente também, senão vai dar errado. Ó, vai ser verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro, falso e falso, tá? Veja que ficou diferente. Opa, eu esqueci aqui não saiu meu falso no anterior arrumado, tá? Lembro que agora tem que fazer de trás para frente, porque está de trás para frente. Tudo bem? Agora vamos para o nosso segundo passo, que é resolver o parêntese. Então, novamente, nós temos aqui o nosso conectivo E. O conectivo E vai ser verdadeiro só vai ser verdadeiro quando todas forem verdadeiros. E os demais casos será sempre falso. Então, aqui é verdadeiro, aqui vai ser falso, falso e falso. Na nossa bicondicional é aquele caso que só vai ser verdadeiro quando ambas forem iguais. Verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro, falso e falso é verdadeiro. Os demais casos é sempre falso. Agora, já para o nosso terceiro passo, que é negar esses elementos. Opa, por que não está ficando aqui? Falso e falso é falso. Beleza. Agora, voltando aqui. Agora, a gente tem que negar esses elementos. Então, olha só, lembrando que a gente vai negar o segundo passo, né?
O verdadeiro vira falso, o falso vira verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Novamente, eu vou fazer o mesmo aqui, eu vou negar esse meu segundo passo, o verdadeiro vira falso, o falso vira verdadeiro, o falso vira verdadeiro e o verdadeiro vira falso. E agora, para finalizar, pessoal, basta a gente fazer o conectivo OU, só que eu vou aproveitar, vou ter que fazer dessas duas colunas, das minhas duas colunas que estão no nível 3. Então, olha só, a gente sabe que no OU ele só vai ser falso quando ambas forem falsas, os demais casos são todos verdadeiros. Logo, falso e falso fica falso. Verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro e falso, verdadeiro. E tá aí resolvido a nossa questão, tá? Lembrando que essa tabela é um pouco mais reduzida, a gente sabe que os dois primeiros casos, certo? Que esses dois primeiros casos representam os valores lógicos verdadeiro e verdadeiro. Ou seja, P e Q verdadeiro, resposta falso. Primeira verdadeira, segunda falso, verdadeira. Primeira falso, segunda verdadeira, verdadeira. Falso e falso, resposta final verdadeira. E tá ali, a gente pode comparar as respostas, ó. Primeira falsa e todas verdadeiras. Primeira falsa e todas verdadeiras. Ah, professor, qual das resoluções eu vou usar? A que tu preferir, a que tu achar melhor. Ah, eu já tinha feito essa matéria, ou vi o vídeo no YouTube, o professor fazia do jeito diferente, eu prefiro fazer desse jeito. Tudo bem, aí é por vocês, cada um de vocês vai sentir a vontade, mais a vontade de fazer de uma maneira, certo? E galera, para finalizar a aula, eu deixei aqui um exercíciozinho com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 exemplos, tá? E eu quero que vocês façam esses exemplos.